Ah, um jumento me chamando de terraplanista, um jumento. Agora ele recomenda o quê? 51? Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais uma edição do seu Jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, gente, afirmou que o toque de recolher determinado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é uma medida de estado de sítio que somente ele, na condição de presidente da República, poderia tomar mediante consulta ao Congresso Nacional. Em videoconferência com parlamentares da Frente da Micro e Pequena Empresa, ele criticou a medida e outras ações restritivas para conter a expansão da pandemia de Covid adotadas por governadores. Até quando nós vamos resistir a isso daí? Então, na verdade, medida extrema dessa só é o presidente da República e o Congresso Nacional que poderiam tomá-la. E nós vamos deixando isso acontecer, disse o presidente. Para ele, na prática, a decisão da Justiça concentrou poder nas mãos de prefeitos e governadores. Devemos rever aquilo que porventura fizemos de errado no passado, justificar e melhorar. Até onde nós aguentaremos? Indagou o presidente. Bolsonaro também declarou, gente, que nunca negou o imunizante contra a Covid, nunca foi contra a vacina. Nunca neguei a vacina. Lá atrás falei que não tomaria uma vacina sem passar pela Anvisa. É isso que fiz. Passou, vamos comprar, afirmou Bolsonaro. E depois de toda a repercussão envolvendo a decisão que anulou as condenações de Lula, que vamos ver em seguida, a anulação que pode ser anulada, inclusive, ou seja, a alegria de Lula pode durar pouco, sem contar que não quer dizer que o processo foi cancelado, vai andar novamente, só que agora em Brasília, embora com alto risco de prescrição, juízes vão analisar para dar o parecer, não é? Mas ainda tem uma questão relevante em andamento, e agora a espera, inclusive, da análise do ministro Nunes Marques, que o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro possa, de fato, dar positivo. Ou será que não? Que Nunes Marques vai votar contra a suspeição? Bem, o primeiro tópico que analisamos é ver como o mundo dá voltas e voltas, percebeu? Sérgio Moro está nas mãos do ministro indicado por Bolsonaro. E se Moro tivesse tido sabedoria e paciência, teria muito mais poder para suportar os reveses, pois talvez ainda estivesse ministro da Justiça, poderia de forma equilibrada ter ajudado o governo a ser melhor neste momento tão difícil da pandemia, ponderar com respeito em certas situações e ainda nesta hora de aflição, teria também a força do presidente da República para, embora nunca ninguém admita, como Fachin não admite, poderia Bolsonaro dar um toque. Oi, meu amigo, por mim indicado, como está? Olha, tem o caso aí, que tá uma força, hein? E tal, né? Ou alguém acha que somos inocentes em acreditar que nunca aconteceu essa espécie de telefonema neste país? Ou que Dilma e Lula, nos seus dias espinhosos, não telefonaram para um, para outro, aí da corte mais de uma dezena de vezes, ou quem sabe até uma centena? A vida é feita de influências. Um renomado palestrante e escritor brasileiro chamado Roberto Chiniachik diz que, como no jockey ou em corridas de cavalos, não é? Todos nós precisamos de bons cavalos ou amigos influentes. São eles que vão nos levar à vitória. Lula teve um cavalo agora, que por sua vez usou Dilma como cavalo para chegar onde está. Dilma que teve como cavalo Lula. E assim, na hora da aflição, Moro não tem cavalos. Está de mal com aquele que poderia ser sua força de resistência, Bolsonaro.
mas ele preferiu ouvir, quem sabe, João Dória, que também aconselhou Guedes, que não é bobo nem nada. Dória sabia que vencer o Bolsonaro é uma tarefa hércula, mas com Moro junto a Bolsonaro tudo ficava ainda praticamente impossível. Então eis que surge aquela sugestão de alguém, que falaram que foi de Dória, de amigo falso, sugestão repleta de interesses, ao estilo que a serpente deu a Eva no paraíso. Sugestão que foi dada, inclusive, repito, a Paulo Guedes. E assim a ruidosa saída aconteceu, perdendo não só a chance de ter um poderoso amigo em um momento crucial, amigo que, por sinal, é nada mais, nada menos que o presidente da República, para lhe dar suporte neste momento. Presidente que, curiosamente, tem um amigo que só alcançou o mais alto degrau da carreira com a sua força. A força, justamente, a indicação do presidente. Amigo que tem agora uma decisão crucial para Moro. Certamente, como aí nesta semana tivemos e vimos um coração desejoso por ajudar aquele que lhe atribuiu tamanha honra, né? Nessa semana vimos isso. Alguém desejoso, ansioso para retribuir com gratidão, talvez a indicação, e aí deu no que deu, não é? Mas a questão maior nem é essa. A questão maior é que, com sabedoria, talvez oração, fé, um pouco de ginga no relacionamento, ele mesmo, Sérgio Moro, estaria lá dentro dessa cova de leões como ministro indicado pelo presidente, como milhões de brasileiros queriam. E caso fosse convencido que não, quem sabe chegaria à presidência da República com apoio de Bolsonaro. E mais, com sabedoria, podendo, como certamente sonhou no início, influenciar o governo a ser melhor. Dizer tudo isso, brasileiro, amigo e amiga, para perguntar: se Moro tivesse tido o equilíbrio necessário, ele teria pelo menos 3 alternativas: ficado no governo, dançado um pouco melhor a música, ajudado o Brasil de alguma forma neste tempo crítico e ter a força do presidente ao seu lado e, quem sabe, saído em paz, então, com todo mundo, talvez um pouco mais adiante, em algum momento, pela porta da frente. Ou então, B, hipótese B, caprichado de tal forma, inclusive nos relacionamentos, que estaria hoje como ministro da corte, olhando olho no olho e de igual para igual com aqueles que querem a sua cabeça. Ou, me diga, você acha o quê? Hipótese C, conquistado a confiança plena de Bolsonaro e virar seu sucessor em 2026. Ele poderia escolher, mas como nada disso poderia ou pode acontecer, pelo menos dessa forma, a realidade é outra, temos então a realidade dos fatos. Se a suspeição de Moro for confirmada pelo último voto aí, das alternativas a seguir, qual delas você acha que será o futuro de Moro? A. Pagar R$200 mil ou mais de multa, que alguns até acham que será pago a Lula, né? E passar de boa, barato, que é 200 mil para um juiz que ganhou muito bem tanto tempo. Letra B, hipótese B, que espantosamente seus antigos colegas na justiça, pelo erro que eles acham que Moro cometeu quando era juiz, tenham misericórdia e retroajam no tempo, dando a Moro a punição dada a juízes e outros poderosos aí da classe que cometem algo errado, ou seja, anulando sua saída da magistratura e concedendo a aposentadoria compulsória a Moro como juiz por punição. Ou então, letra C. Você acha que depois de Lula vitimado, como discursou, e tanta cara de pau contra autoridades da justiça que lutaram pela justiça plena na Lava Jato, Moro
será preso? O Senado aprovou o projeto de lei que transforma o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, em política oficial de crédito e dá caráter permanente ao fornecimento de recursos. O PRONAMP foi criado como sistema de crédito emergencial para a pandemia de Covid-19, por meio da Lei 13.999 do ano passado, 2020. O projeto de lei prevê mais recursos para o programa, aumentando a participação da União no Fundo Garantidor de Operações, o FGO, até 31 de dezembro de 2021. Esse aumento de recursos se dará por dotações da Lei Orçamentária Anual, doações privadas e também recursos decorrentes de operações de crédito externo junto a organismos internacionais. Para os empréstimos já concedidos, o projeto prorroga por 180 dias o prazo de carência para pagamento dessas parcelas. De acordo com o texto aprovado, a linha de crédito concedida no âmbito do PRONAMP vai corresponder a até 30% da receita bruta anual, calculada com base no ano anterior ao da contratação, salvo no caso das empresas que tenham menos de um ano de funcionamento. Hipótese em que esse limite de empréstimo vai corresponder a até 50% do seu capital social. A taxa de juros anual máxima será igual à taxa do Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020 e de até 6% sobre o valor concedido para as operações que são liberadas a partir de 1º de janeiro de 2021. O projeto exclui das operações de crédito garantidas pelo PRONAMP os profissionais liberais que tenham participação societária em pessoa jurídica ou que possuam vínculo empregatício de qualquer natureza. Até aqui, mais de 516 mil operações de crédito, abrangendo mais de 440 mil empreendedores, foram realizadas através do PRONAMP. Foram emprestados mais de 37,5 bilhões de reais. O projeto contou com 73 votos a favor e nenhum contrário. A matéria vai agora para análise da Câmara dos Deputados. Talvez a alegria de Lula dure pouco. Como disse, o ministro da Corte, Marco Aurélio Mello, avalia que a decisão de Fachin, seu colega da Corte, de anular as condenações do ex-presidente Lula, usou de um expediente que contém brechas que podem ser derrubadas em caso de análise no plenário. O ministro, após ler a decisão de Fachin, disse que a decisão potencializou o princípio da territorialidade, conceito jurídico segundo o qual um crime deve ser julgado onde foi cometido. Fachin considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos de Lula, porque os fatos não se referem unicamente a Petrobras. Marco Aurélio, porém, não concorda, aponta 2 pontos que serão explorados por aqueles que discordam da decisão no caso de ida ao plenário. Continência, leva em conta ter-se mais de um réu no processo. Há diversos outros réus que podem ter atuado em outras regiões, nas ações que envolvem Lula. Conexão probatória, trata-se da conexão entre fatos diferentes. No caso de Lula, as ações sobre o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, a compra de um terreno para o Instituto Lula e as doações à mesma entidade se conectam pelo fato de que a propina teria saído de contratos da Petrobras, segundo analisa Marco Aurélio, ministro da Corte. O decano do Supremo, altamente experiente, diz que atua com previsibilidade, diz que dessa forma seu voto no plenário seria fácil de antecipar. Leia-se, diga-se de passagem, contrário à decisão de Fachin. Sou um ministro previsível, sou a favor da segurança jurídica em primeiro lugar. Em segundo, a prevalência da ordem jurídica, disse ele ao portal Poder 360. Caso a decisão de Fachin seja mantida, os processos de Lula serão remetidos para a Justiça Federal no Distrito Federal. São 4 juízes que podem assumir os casos. A decisão de Fachin faz os processos retornarem à estaca zero, mas não anula os inquéritos, interceptações e quebras de sigilo determinados pela Justiça em Curitiba. O novo juiz ou os novos juízes
vão analisar então a validade e pertinência de tudo o que compõe as ações penais. Isso se a decisão não for derrubada no plenário da Corte. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, não param, gente. As águas do São Francisco, aliás, que imagem maravilhosa isso, não é? As águas do São Francisco já chegaram à capital do Ceará, Fortaleza, e sua região metropolitana. A ação irá beneficiar milhares de famílias que vivem na localidade. Não há alegria maior para o nordestino do que água doce para matar a sede e permitir a vida. A chegada das águas do rio São Francisco ao reservatório Castanhão, em Fortaleza, Ceará, é a realização de um sonho e resgate de um compromisso do Estado brasileiro com o Nordeste. É segurança hídrica para a região metropolitana de Fortaleza, afastando de uma vez por todas qualquer ameaça de falta de água. A ação do governo federal, determinação de nosso presidente Jair Bolsonaro, acaba com uma situação precária que se arrastou por centenas de anos, fragilizando a região. Água é vida, saúde e desenvolvimento. Viva o Ceará, viva o Nordeste, afirmou ministro Rogério Marinho, comemorando o sonho realizado, o sonho também do presidente Bolsonaro realizado. Depois da sanção da lei pelo presidente Bolsonaro, a Anvisa já aprovou a resolução que regulamenta a autorização excepcional e temporária para que estados e municípios e o Distrito Federal importem medicamentos e vacinas para a Covid-19 que não possuam registro sanitário ou autorização para uso emergencial no Brasil. Segundo as novas regras, empresas, por exemplo, poderão adquirir diretamente das farmacêuticas vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro definitivo concedidos pela Anvisa. Enquanto estiver em curso a vacinação de grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, as doses deverão ser integralmente doadas ao Sistema Público de Saúde, SUS. A vacinação, gente, dos grupos prioritários, é importante saber, engloba aproximadamente 77 milhões de brasileiros e essa vacinação deve provavelmente ser concluída ali pelo início do mês de maio, não é? Tudo depende da quantidade de doses a chegar, se chegam, enfim. Quando então a população em geral passará a ser vacinada. Então, após a conclusão dessa etapa do grupo prioritário, o setor privado poderá ficar com metade das vacinas compradas, desde que as doses sejam aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS. O texto possibilita a estados, Distrito Federal e municípios assumirem a responsabilidade por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes, desde que estes tenham obtido registro na Anvisa. Os governos locais poderão contratar um seguro privado para cobrir os eventuais riscos das condições impostas por fornecedores em contrato. A tendência, então, da vacinação é só acelerar a partir de agora. Alguns questionaram: poxa, mas por que demoraram tanto para aprovar isso? Bem, tudo é uma questão de disponibilidade da vacina. Embora a oposição ao governo, parte da imprensa também, queiram vender a narrativa de que poderíamos ter muitas vacinas antes, a verdade é que não havia e não há essa abundância toda no mercado mundial. Pelo contrário, falta vacina. Apenas aproximadamente 70 países conseguiram até aqui começar a vacinação. O Brasil já reservou mais vacinas do que necessita, em torno de 400 milhões de doses. Inclusive, essa assinatura do contrato agora com a Pfizer, o ministro Pazuello assinando esse contrato, um momento importantíssimo, não é? E mais uma opção agora, com milhões de doses previstas, algumas em curto prazo. E assim o Brasil é hoje um dos que mais vacinam no mundo. E com milhões de doses chegando, terá um significativo avanço nos próximos dias. Então a liberação para estados e municípios e para a iniciativa privada agora é porque não tinha doses e ainda nem tem para a demanda do SUS. Agora o governo já garantiu uma reserva, por enquanto, reserva significativa, embora seja escalonada para ao longo do ano, mas já pode liberar para novas forças atuarem. A questão não é que não se resolve assim num passe de mágica, a questão não se resolve assim
numa determinação, pá. É uma questão de disponibilidade, de mercado, a procura. Veja a luta de muitos países, a Europa, a Itália, restrições de exportação. Até a própria OMS está com dificuldades para ter vacina para o seu consórcio distribuir. Então o Brasil vai avançar, mas tudo é uma questão de tempo. Infelizmente, sim, a realidade desses dias tem sido cruel. Muita gente jovem perdendo a vida por essa maldição chamada Covid-19. E como questionei na edição anterior, difícil é imaginar que, com exceções como a Índia, uma parte dos países asiáticos não tem sofrido absolutamente 10% do que outros países, incluindo o Brasil, sofrem ou sofreram até aqui. A vacinação contra a Covid-19 avança timidamente na China, porque lá onde tudo começou, nem se fala mais em epidemia, em pandemia. E para você ter uma ideia, desde maio de 2020, a China teve 2 mortes apenas por coronavírus. Repito, desde maio de 2020, a China, onde tudo começou, o país mais populoso do mundo, desde maio do ano passado, foram apenas 2 mortes por coronavírus. Isso, perdoe-me os chineses, suscita imaginar que a cura para esse vírus existe lá com eles, desde antes de maio de 2020. Ou então esse vírus não tem preferência para alguns tipos de orientais. E o que isso sugere, amigo? Vietnã, por exemplo, faz divisa aí com a China, tem 97 milhões de habitantes. Sabe quando morreu o último por corona? Em setembro do ano passado. Sabe quantos morreram de Covid-19 no Vietnã até aqui? 35 pessoas. Isso não é maldade, não é conspiração, não tenho nada contra a China. É apenas uma análise, uma curiosidade comentada, longe de qualquer viés político, mas talvez isso precise ser explicado pela ciência, talvez? O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, enalteceu que o Brasil está passando por uma revolução ferroviária para dobrar a participação do modal na nossa matriz de transportes. Em conversa com investidores interessados em nossos ativos, ele explicou como o Brasil vai chegar lá e garantir mais de 63 bilhões de reais em investimentos privados contratados até 2022. O setor ferroviário, a prioridade do governo, a prioridade do Ministério da Infraestrutura, nós dobrarmos a participação do setor ferroviário na matriz de transporte do Brasil. Então queremos chegar aí a quase 30% do setor ferroviário sendo responsável pelo transporte de carga no país. Então são 63,3 bi de investimento no setor ferroviário, em parceria com as concessionárias que estão instaladas e também com as novas concessões que estão vindo aí, Ferrogrão e a FIOL. Quebra-pau de Lula e Ciro, gente. Em coletiva de imprensa, o ex-presidente Lula rebateu, não é, as afirmações do ex-ministro do PT, inclusive Ciro Gomes, na qual ele questionou a honestidade de governos petistas. E Lula não gostou. Lula afirmou que Ciro se acha professor de Deus, que precisa se reeducar caso queira ser presidente do Brasil, e também pediu mais humildade do possível adversário na disputa em 2022. Não é possível alguém passar a ideia de que é tão inteligente, de que lê tanto e ter as atitudes ignorantes que ele tem. Ele acha que é professor de Deus, disse Lula, pedindo a Ciro que trate as pessoas da forma como ele quer ser tratado. Ciro disse: não é que o Lula seja inocente. Tem um brasileiro aqui que o conhece de longa data. A ladroeira e a corrupção faziam parte orgânica do modelo de poder do lulopetismo, do governo Lula e do governo Dilma. A mim eles não enganam, diz o ex-ministro do governo petista. Lula devolveu. Ele não pode falar as meninices que achava engraçado quando era jovem. Se ele quer ser presidente, ele tem que respeitar as pessoas. Ele não pode ofender a Dilma como ofendeu, disse Lula magoado. Essa semana, o ex-ministro classificou a ex-presidente Dilma Rousseff como
outro aborto que aconteceu na história brasileira. Durante a entrevista, Ciro disse isso. Já outro da imprensa agora, José Luiz da Atena, também emitiu críticas. Tomara que a justiça seja feita. Se bem que hoje em dia a justiça está soltando ladrão e vão soltar ladrão pra caramba, porque vai ter ladrão que vai pedir jurisprudência formada, os caras vão concorrer em eleição, vai ser uma festa, completou da Atena. O momento foi realmente de muitas críticas, sobretudo a questão aí na anulação, não é, da condenação de Lula, que pode levar a muitos e outros casos, também sobretudo da Lava Jato. Coisa corriqueira no Brasil, não é? Durante o programa Brasil Urgente, após noticiar a decisão do ministro do STF, o jornalista opinou: estão soltando tudo que é bandido nesse país. É Cunha, é Vieira Lima, empresários da Odebrecht, muita gente vai para a rua porque abriram a porta do inferno. Soltaram o Lula, vão soltar todo mundo. Daqui a pouco todo mundo pode ser candidato, até o Cunha, aquele vigarista, afirmou da Atena. A Câmara manteve medidas de contenção de gastos com pessoal na PEC emergencial. É hora de apertar o cinturão. A Câmara dos Deputados rejeitou o destaque do PT e manteve no texto da PEC emergencial a aplicação de medidas de contenção de gastos com pessoal para um órgão ou poder da União quando sua despesa primária obrigatória, aquela com pessoal e previdência, por exemplo, ficar acima de 95% da despesa primária total, a que inclui investimentos. Isso será verificado no ano de votação da lei orçamentária. Foram 322 votos contra e 173 votos a favor do destaque. O Poder Executivo é o que está mais próximo desse índice, com 92,4%, e a estimativa é que chegue a 95% em 2024. Entre as vedações estão a criação de cargos que impliquem aumento de despesa, a realização de concurso público para vagas novas e a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Para o Poder Executivo, haverá ainda a proibição de conceder benefício e incentivos tributários, renegociar dívidas e criar programas ou linhas de financiamento vinculadas a subsídios. O plenário da Câmara também rejeitou o destaque do PSB e manteve no texto da PEC emergencial a proibição de órgãos e poderes concederem aumento ou reajuste salarial para servidores e membros de poder se sua despesa primária obrigatória ficar acima de 95% da despesa primária total. Foram 338 votos contra e 153 votos a favor do destaque. Estas foram as contrapartidas para que se liberassem 44 bilhões de reais para o auxílio emergencial fora do teto de gastos. De Brasília, Fábio Santos. E deu barraco entre Joyce Hasselmann e Bivar, presidente do PSL, em grupo do WhatsApp do PSL. O grupo do WhatsApp dos deputados não bolsonaristas do PSL teve uma ríspida discussão entre Joyce e Luciano Bivar, que além de congressista é presidente do partido. Olha, foi uma conversa recheada de palavrões e ofensas, vários níveis. Joyce disse que Bivar está se para os deputados da sigla. Bivar fez referência a fotos de Joyce de biquíni publicadas na internet. O caso culminou com Bivar e Joyce ameaçando deixar o grupo no WhatsApp batizado PSL Raiz. A deputada tomou a dianteira e vazou, saiu. O partido deixa a cabeça e a espinha até mostrar a bunda. Baixa a cabeça e a espinha até mostrar a bunda para os bolsonaristas, escreveu Joyce, revoltada porque ela não quer moleza para os deputados bolsonaristas no partido. O partido não sai de biquíni por aí mostrando a bunda para ninguém, respondeu Bivar. O presidente da sigla se referia à página Bem-Estar com Joyce no Instagram, onde a deputada já publicou fotos com esse tipo de traje. O partido já está sem roupa, disse Joyce. E a coisa descambou daí para pior na conversa entre Joyce e Bivar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu à Corte medidas punitivas contra Danilo Gentili por injúria e crimes contra a Lei de Segurança Nacional.
não vai ser preso como deputado, mas o procurador quer a expulsão do humorista do Twitter, a proibição de ele se aproximar da Câmara, menos 1 quilômetro, e o impedimento de sua saída do município onde reside. Aras se manifestou contrário à prisão do apresentador. A punição é diferente da que ocorreu no caso do deputado Daniel Silveira. No pedido, o jurista não fez uma análise da conduta do humorista, mas defendeu medidas distintas. As recomendações da PGR incluem ainda a proibição a Gentili de mobilizar, organizar ou integrar manifestações de cunho ofensivo a qualquer dos poderes da República ou de seus integrantes ou que incitem animosidade das Forças Armadas contra qualquer instituição de Estado. O processo contra Gentili foi protocolado pela Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados e baseia-se em uma publicação feita por ele no dia 25 de fevereiro. Na ocasião, Gentili defendeu que a população invadisse a Câmara e agredisse deputados. O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta quinta-feira Fábio Van Garten, da chefia da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM. Para seu lugar foi nomeado o chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Flávio Augusto Viana Rocha, que deve exercer a função interinamente, segundo a publicação no Diário Oficial da União. Van Garten, no entanto, deveria ganhar novo cargo no governo, porém especula-se que ele poderia não querer outro cargo e ficar definitivamente fora do governo por eventuais desgastes e pressões internas. Fábio é considerado um amigo conservador de primeira hora do presidente Bolsonaro e sua saída causou repercussão no meio conservador favorável ao governo. O vice-presidente Hamilton Mourão reiterou que ainda é cedo para traçar prognósticos sobre a disputa presidencial de 2022 após a anulação das condenações de Lula, o que o fez, inclusive, retomar os direitos políticos e a elegibilidade. Ele, Mourão, ao comentar a decisão à imprensa, disse que, ou demonstrou preocupação com o ativismo do judiciário. O equilíbrio de poderes na nossa democracia está rompido. O judiciário está com um poder acima dos outros dois e, consequentemente, isso leva a uma instabilidade jurídica. Estamos vendo isso acontecer, afirmou Mourão. Não somos ditadura, disse ele, inclusive, também em crítica ao lockdown nacional. Ele é contra. E acabou dando umas cutucadas novamente no presidente Jair Bolsonaro quando falou sobre lockdown. Disse que tanto a oposição quanto o governo cometeram erros durante a pandemia. Então ele acabou gerando mais ruídos, né? Mourão disse que tanto as críticas, a imprensa, enfim, se aproveitaram da pandemia, foram essas as palavras usadas por Mourão, mas que também gente favorável ao governo teria se aproveitado da pandemia, disse Mourão. E acompanhe agora alguns dos principais momentos da tradicional live de quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Brasília agora, aqui, Distrito Federal. Decidiu o governador por decreto que entre 22 horas e 5 da manhã, ninguém pode sair de casa. Quem sair, multa de R$2.000. Isso é estado de sítio. Estou alimentando você com informação. Estado de sítio, que compete privativamente a mim decretá-lo. E mais ainda, não basta eu decretá-lo. Eu preciso da autorização do Congresso brasileiro. Então não é mesmo, a questão é tão grave o estado de sítio, que a proibição de locomoção, o que o governador do DF está fazendo, que eu não posso decretar. Um prefeito pode. E o Congresso tem que assinar embaixo. Tem que me autorizar a fazer isso aí. Isso é um crime o que o governo do DF está fazendo. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter o apoio. Que se eu levantar a minha caneta Bic e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade.
eu faço o que vocês quiserem. Porque essa é a minha missão de chefe de Estado. Desunindo, agredindo, fica difícil. Vocês sabem quem está errando no Brasil. E errando muito. Eu sinto. Não pensem vocês que eu estou aqui no Palácio da Alvorada, alimentação de graça, bons assessores, tranquilo com a minha família. Eu não sinto. Cada decisão que tomam, e se você quer ser democrata, cumprir a Constituição, cumprir a lei, você tem que acolher. Mas tem decisões que são absurdas. Eu sei disso. Busco o diálogo com alguns. Falo que o caldo vai entornar. Por mim, vai entornar por parte de quem? O povo com fome, você que é médico, a pessoa com fome perde a razão. Topa tudo. Estamos segurando o Brasil. Estou antevendo o problema sério do Brasil. Não quero falar que problemas são esses, porque não quero que diga que eu esteja estimulando a violência. Mas teremos problemas sérios pela frente. E nós sabemos quem está provocando esse problema. Em qualquer lugar, até na tua casa, em certas áreas, ou você manda ou tua mulher manda, senão a molecada faz a festa. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. O que é isso? Eu, estados e municípios, somos concorrentes. Eu, por exemplo, eu falo que nos 7 estados da região norte tem que ter um certo grau de isolamento ou medida restritiva. Um dos governadores dos 7 estados fala, não concordo com o que o presidente está falando, tem que ser mais restritivo ainda. Então o estado tal toma medidas mais restritivas que a minha. Daí dentro do estado um prefeito fala, não gostei das restrições do governador, tem que ser mais grave ainda. E o cara fecha tudo. Ou seja, quem decide na ponta não sou eu. É muitas vezes um governador não, é o prefeito, que não interessa se ele tenha 15 milhões de habitantes no teu município ou tem 800 habitantes, que é o menor município do Brasil. Ele que decide. É o estado de sítio. E um velho ditado, não sei de quem é. Aquele que abre mão de 1 milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro. Eu sou a pessoa, queiro ou não, critique ou não, me ofendo ou não, que posso garantir a sua liberdade. Porque se aqui no meu lugar, se a facada do Adélio fosse mortal, estaria no meu lugar Haddad ou Ciro Gomes. São 2 elementos de esquerda. Tá? O segundo manda no Ceará. O outro é o poste do Lula. E os governadores do PT, todos eles, fizeram lockdown ano passado. Todos, sem exceção. Do Ceará, que é outro partido, mas de esquerda, é a mesma coisa. Se está o Haddad aqui, ou o Ciro, o Brasil estaria fechado igualzinho a Argentina está. Qual o futuro do nosso país? Eu falei, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Vou repetir, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Nós estamos vendo municípios, onde guarda municipal, com cacetete, mantinha todo mundo dentro de casa. Imagine umas Forças Armadas com fuzil. Em nome da ciência, em nome da sua vida, você vai ficar em casa mofando. Uma pequena parcela da sociedade pode até ficar em casa por mais tempo, mas a grande maioria não pode. E essa minoria, que pode por enquanto, como quem trabalha, bota a mão na massa e produz alimentos, essa grande maioria, que pode ficar pouco tempo dentro de casa, não vai produzir mais nada, todos vão sofrer. Eu tenho como garantir a nossa liberdade. Eu sou o garantidor da democracia. Tendo em vista a situação que está acontecendo no Brasil, usam o vírus para quê? Para te oprimir, para te humilhar, para tentar quebrar a economia. E eu vejo governadores, alguns, me culpando pelo desemprego. De quem é a política do fique em casa, feche tudo? Não é minha.
Entendo que o vírus mata. Entendo que tem que fazer todo o possível para evitar mortes. Mas o desemprego leva à depressão, leva à violência, brigas, leva à morte, leva ao caos. É isso que está acontecendo no Brasil. Vejo agora um governador falando que não quer no seu estado cultos religiosos. O cara desesperado vai para a igreja. Não pode mais ir para a igreja. Seja ela católica, evangélica, seja qual for. Não pode ir. E também não pode ter jogo de futebol. Conversei agora há pouco com o governador do Rio de Janeiro. O secretário dele foi informado, né? Foi feito o contato com a Federação Paulista de Futebol, ou a CBF, não tenho certeza, se os jogos de São Paulo podem ser feitos no Rio de Janeiro. O que eu entendi da conversa, né? Não estou dizendo que ele bateu o martelo, mas parece que sim. Então o pessoal, ao ir jogar no Rio, vai de avião, todo mundo anda de avião, socadinho. E vai jogar bola e volta para cá. Então um governador que tem que fechar tudo, o outro é responsável, o do Rio de Janeiro é responsável, não está pensando em 22 e toma outras medidas. Não podemos deixar isso acontecer. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Faço o que o povo quiser. Devo lealdade ao povo. Agora, o sacrifício que a gente faz para buscar solução, me desculpe, tem que ter reconhecimento. Eu não quero ser tratado como mito, messias, herói nacional. Longe disso. Apenas respeito. Entender o que eu posso fazer para evitarmos um caos. O que está em jogo não é nem o teu prato de comida, é a sua liberdade. Repito, eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se eu errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, pague. Se alguém do Supremo errar, um ou dois, que pague. Agora, essa crítica de esculhambar todo mundo, nós vivemos um momento de 64 a 85, você decida aí, pense o que tu achou daquele período. Não vou entrar em detalhe aqui. Eu nunca fugi da verdade. Usei o João 32 por ocasião das eleições. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade incomoda muita gente. Não vou mudar a minha maneira de ser. Não vou fugir do meu papel. O que você tem a reclamar de eu como chefe do executivo? Estou fazendo a minha parte. Obras com o Tarcísio, com o Rogério Marinho, as Forças Armadas ajudando o Brasil na questão das vacinas, ajudando em tudo. O Marcos Pontes se virando nos 30 aí, buscando alternativas, Oxy, a ivermectina. Aqui virou tabu, não pode falar nisso. Você passa a ser terraplanista. Ah, um jumento me chamando de terraplanista, um jumento. Agora ele recomenda o quê? 51? Só pode ser 51, curtido em cobra, surucucu, pico de jaca dentro da garrafa, só pode ser isso aí. Muitos não têm coração, pessoal. Se perder, como eu falei naquele vídeo, que o ministro Celso de Mello vazou, né? Não era para vazar aquilo, pediam para não vazar, ele vazou. E sabe por que tinha muitos palavrões ali? Porque quando liberavam do Supremo, para não perder a oportunidade, né? Dizer que nós da TV tal, conseguimos vídeo, botaram o vídeo bruto. Entraram 29 palavrões. Entraram 29 palavrões. Alguns falam, como o cara é grosso. Paciência, pô. Quer votar no engomadinho, cabelinho pro lado, que vive com máscara o tempo todo, mas faz festa na casa dele. Tem festa, tem pancadão na casa dele de vez em quando lá. Vote esse cara que ele é educado. Vai falar fino, vai falar que tá preocupado com a tua vida. Tá um cacete, porra. Tá preocupado com 22. E agora tem outro amiguinho no outro estado, mais no sul também. Ciúmes de homem é f***. Tá? E quem é que tem uma ambição pelo poder é pior ainda.
E agora um caso mais grave aqui, quer dizer, suicídio, mais grave não, os ambos morreram, então os ambos são graves aqui. Que deixou uma carta. Então eu vou ler a carta aqui do cidadão aqui, né? Mãe, me desculpe por tudo. Sei que errei muito na minha vida. Eu queria muito cuidar da minha filha Alícia. Sempre te amo muito. Onde estiver, sempre estarei do seu lado. Mas estou cansado de tanto humilhação aqui na feira. Cansei de ser muito humilhado. Estou fazendo isso porque não estou dando pagar dívidas por causa do governador e prefeito. Decretou o fechamento de tudo e não está dando para vender direito. 8 de março de 2021. É o governador da Bahia e o prefeito de Salvador. Gente, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.